Bom, quem tá conosco já, hein? Todo mundo, é? Até o Serginho. Até o Serginho? É. Então deixa eu cumprimentar rapidamente aqui, Adroaldo, Milton. Presente. Padrinho, Robertão e Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro. Seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Parabéns, presidente. Ó, é diferente, hein, Serginho? Fala, parabéns, presidente. Ei, que beleza. Obrigado, viu, por falar com a gente. Bom dia. Muito obrigado aí, mais uma vez com vocês. Agora a primeira vez como presidente eleito, realmente, né? É e isso. Quando a Adroaldo me falou da possibilidade de estar aí, eu falei que é óbvio que eu estaria. A rádio sempre abriu as portas para nós. Tenho um carinho imenso por vocês, pelo Rodrigo Carneiro, tá? Então vou estar sempre à disposição, pode ter certeza. Falando em abrir as portas, Serginho, primeiro, parabéns, né? Por essa conquista. A gente sabe que você já vem se preparando e buscando isso já há algum tempo, mas agora falando em abrir as portas, só essa maçaneta da porta aí atrás de você vai dar uns 3 meses de salário de nós todos juntos aqui, você sabe? O Igor aquele puxador ali, velho, puxador ali, né? Ô Igor, agora você podia abrir aquele peramanca que eu te dei. Ah, não abre não, pô. Não, ou seja, aquele ali é o seguinte, velho. Aqui vai perder lá na casa dele, que não tem finesse pra tomar aquele vinho não, hein? É vinho de guarda, ele é 2013 ou 2014, então eu olhei pelo período de guarda daquele vinho, 2021, ano que vem, então é dia de abrir ele. Agora, ô Sérgio, vamos passar pro pessoal, vou fazer a minha pergunta rapidinho, Gilbert, porque a galera vai bombar os cruzeirenses. E a minha pergunta fica em cima de uma percepção de quem tá fora do negócio. Sérgio, tem solução ainda o Cruzeiro com tudo isso que a gente tá vendo, ou tá adiando uma coisa que é inevitável, uma renovação, uma troca de CNPJ, o Cruzeiro fazer como o próprio Vitório Medioli disse, começar lá de baixo de novo, velho? Não, Igor, claro que tem solução, né? Por isso a gente jamais toparia um desafio se não tivesse, né? Mas eu falo, vai ser difícil, mas o Cruzeiro é muito maior que os problemas que ele tem. A marca é grande, a torcida é grande, né? A questão da FIFA da semana que vem a gente já está começando a conversar sobre isso. As dívidas para frente a gente já fala, podemos envolver atleta, nós temos ativos também, né? E temos criatividade, é isso que eu acho que é a grande diferença que a gente quer implementar. Eu bato muito nessa parte de inovação que a gente quer fazer, montamos um comitê muito legal com o Rodrigo Moreira, o Gustavo Caetano, o Henrique Portugal, são pessoas brilhantes, eu falo, agora é a hora do pensar fora da caixa. Então a gente quer trabalhar muito com isso aí, com rede social, com produção de conteúdo, acho que outras formas de monetização que não existem hoje, para a gente poder correr atrás e chegar lá. Ô Milton e Adroaldo, muito bem. Com vocês aí também, boa tarde, claro. E fiquem à vontade para fazer a pergunta pro Serginho. Boa tarde a todos, primeiramente, parabéns, Sérgio, presidente do Cabuloso, é um prazer imenso. Dizer que o meu voto era para você, viu? Não sou conselheiro, mas o meu voto seria. Torci pra você e... Pô, então eu vou te colocar no conselho, já que tem voto pra mim, sim, eu vou te pôr no conselho. Não é capaz, Serginho, não mexe com isso não é capaz. Deixa ele no humor aqui, que ele manda bem no humor, é bom pra caramba aqui, viu? Vou me manter como torcedor. Mas vamos lá. Sérgio, assumir o Cruzeiro normalmente já é uma grande responsabilidade. Com essa bomba na mão vamos triplicar isso aí. Mas uma coisa que o torcedor do Cruzeiro tá muito triste, chateado, até revoltado, né? De tudo que aconteceu, e não dá para tirar a razão do torcedor, né? Caiu para a Série B, teve as investigações, depois ainda, semana passada, ele perdeu mais 6 pontos, né? Da Série B, quer dizer, nem começou a Série B, já vai começar na lanterna com menos 6 pontos, é um problema atrás do outro. Como resgatar, Sérgio, a confiança do torcedor? Porque vai ser muito importante o torcedor neste momento, né? Então, como conseguir esse resgate? Com credibilidade. Eu falei que segunda-feira a gente já está marcando 11 horas uma reunião de transição lá no Cruzeiro. E hora que mostrar o trabalho sério e profissional que a gente sempre quer fazer, eu tenho certeza que o torcedor vai abraçar, sabe? Eu sempre falei isso, Guilherme, não quero ser presidente para ser jogado em banheiro pro jogador, não. Eu quero que a gente tenha respeito, trabalho, cooperação. Então, quando o torcedor vê que a gente está trabalhando para isso, para fazer um Cruzeiro para o futuro, eu tenho certeza que ele vai abraçar o nosso projeto. Ele vai ver que ano que vem é o nosso centenário, é muito importante o torcedor estar do lado nesse momento. Então, a gente vai fazer um trabalho de construção muito legal e tenho certeza que ele vai abraçar, que nós vamos mostrar essa credibilidade e profissionalismo.
Ô Sérgio, boa tarde, Adroaldo, te agradecer por estar participando com a gente, parabéns pela eleição. Agora é o seguinte, Sérgio, eu queria saber de você se está dentro do seu planejamento, se passa pela sua cabeça, para poder saldar, para poder quitar alguma dessas dívidas, para colocar dinheiro no clube, se passa, por exemplo, se existe por parte de vocês aí, abrir mão de patrimônio, por exemplo, o Cruzeiro tem uma sede administrativa do Barro Preto, que ela tem vários andares e nem todos estão ocupados. Aí o Cruzeiro tem, no caso aí, 2 centros de treinamento, tem o Parque Esportivo do Barro Preto, que virou, para o torcedor, para quem está de fora, um local de encontro aí dos conselheiros, que estão muito mal vistos, por sinal, com a torcida do Cruzeiro, para fazer churrasco ali, e pronto, acabou. Isso passa pela sua cabeça? Primeiro o torcedor tem que entender que para alienar qualquer patrimônio do Cruzeiro, a gente tem que ter 90% de aprovação do conselho, 9/10 pelo estatuto, né? Então não é uma coisa tão fácil em princípio. Mas é claro que a gente está aberto, eu já falei, mas não alguns imóveis não estão 100% regularizados para que sejam vendidos, é a informação que eu tenho em princípio, né? Claro que a gente tem que averiguar isso a partir do momento que a gente entrar. Mas se for necessário, eu falei que eu não tenho problema nenhum. Se for apresentado uma boa proposta, né, para fazer um empreendimento em Barro Preto, por exemplo, não tem problema nenhum. Se tiver uma boa proposta na sede, enfim, então a gente tem que entender, primeiro, a regularização que a gente não sabe, e segundo, se há boas propostas. Assim como ativos de jogadores, é o que a gente sempre responde. O que for bom, é claro que nós vamos sempre analisar para o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Mas só uma coisa aí, Adroaldo, na verdade, o Clube do Barro Preto, só fazer um esclarecimento muito fácil, ele não é só um local de churrasco, né, para conselheiro. Ele é um ponto de encontro ali, é onde o Cruzeiro nasceu, né? O Barro Preto é muito importante para o Cruzeiro nesse aspecto histórico, e o Cruzeiro, durante um bom tempo, quem manteve o futebol foi o clube social. Então, a gente só não pode confundir, achar que o Cruzeiro é um clube de futebol, achar que o Cruzeiro é um clube social que tem um time de futebol, né? Nós somos um grande time de futebol, uma grande organização que tem 2 clubes sociais. E esses clubes são importantes, sim, para a história do Cruzeiro. E eu tenho certeza que o conselheiro, ao analisar, se tiver uma proposta boa para que isso seja viável para o Cruzeiro, para a gente melhorar o Cruzeiro, o conselheiro também vai aceitar. E a gente está aberto para isso, sem dúvida nenhuma. Robertão. Eu entendo o seu ponto de vista, Sérgio, mas é só que essa é a visão do torcedor hoje. Você há de convir comigo que o torcedor do Cruzeiro, inclusive, desculpa, tá, Gilbert? À vontade, Adro. Pergunta. O torcedor do Cruzeiro, ele está completamente descrente. Ontem, por exemplo, a gente viu aí a eleição do Paulo Pedrosa, o novo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, né? A torcida não gostou, criticou o próprio Paulo Pedrosa. Ontem ele conversou, deu uma entrevista até para o nosso companheiro, para o Diogo Medeiros. Ele criticou e ainda chamou a empresa tal da Kroll, que fez em 30 dias, pelo visto que eles não fizeram desde quando entraram. Enfim, ele disse que ele foi contra, né, na época, a saída do Wagner Pires de Sá, Sérgio, e falou que entrou em 2018, por isso que ele disse que não achava irregularidades, mas para muita gente, a gente pesquisou e viu que o empresário Cristiano Richard, ele recebeu aí, né, no caso, direitos econômicos de 10 atletas entre março e abril de 2018, na época que eles estavam lá, e a gente tem visto que o torcedor não gostou. Queria saber de você a respeito disso, o que você tem para poder falar aí dessa relação com o Paulo Pedrosa, o que pode gerar para você, se isso pode atrapalhar aí, no caso, a sua governança, ou não. Não acredito, não. Tanto que eu falei, a gente não manifestou apoio em nenhuma das 4 chapas, porque a gente tinha membros das 4 chapas que nos apoiavam, né? Isso aí eu deixei muito claro. E eu acho que, eu sempre falei, quem ganhar a eleição, nós temos que trabalhar e tentar construir junto. Eu me pronunciei para a torcida ontem, eu fui lá fora, falei com eles, fui questionado sobre esse assunto e falei, gente, ganhou, foi uma eleição democrática, foi feito da forma que foi feita, eu tenho boa relação com ele, como eu tenho com o Cifuentes, como eu tenho com o Baroni, como eu tenho com o Luiz Carlos, como eu tive com os 4 candidatos a presidente. Então agora nós temos que pensar em construir para o Cruzeiro. Eu acho que a gente tem uma pauta muito importante agora, que é a modernização do estatuto, que passa pelo Conselho Deliberativo. O Paulo já falou que isso era uma prioridade dele, como é nossa, então vamos tentar trabalhar e construir para que a gente faça o melhor para o Cruzeiro agora. Robertão. Sérgio, parabéns pela eleição, parabéns por esse desafio, né? Apesar de ser tão jovem, estar assumindo um clube de futebol desse tamanho. Qual o tipo de ação que você planeja, que você pode falar agora para o torcedor que está ligado na plataforma da 98, que ele pode olhar para essa gestão e esperar no que diz respeito à transparência? Porque a grande impressão que você tem para quem está de fora
olhando pro Cruzeiro, é que é meio que uma caixa de Pandora. Cada dia aparece uma coisa, ninguém sabe de onde. E como trabalhar essa transparência no dia a dia? Tanto porque houve antes, tanto porque tá para chegar. Perfeito, ótima pergunta, mas isso aí eu falo, desde 2017, a primeira proposta que eu fiz, no tweet, salvo engano, que a gente colocou, foi o portal da transparência. Existem ótimos, vocês devem conhecer, eu me inspiro muito, o Grêmio tem um ótimo portal, na verdade ele chama até o portal da governança. Aí lá tem o código de ética do clube, portal da transparência, enfim. Isso é uma coisa que a gente quer trabalhar demais, que é a pergunta que eu respondi antes. É isso que vai trazer credibilidade para nós. O torcedor, quando ele vê para onde o dinheiro dele está indo, ele vai fazer mais sócio, né? O próprio conselheiro, o associado do clube vai entender isso. Então, assim, nossa prioridade zero é ter um grande portal da transparência que vai poder incluir isso tudo. E fazer essa comunicação eficaz, que é para o torcedor entender quais são os nossos problemas. Essa questão do Awada aí ultimamente ficou muito chato, né? De uma hora para outra, venceu a dívida e não foi paga. Então a gente tem que entender isso, essa dívida, quando ela vence, como que nós estamos correndo atrás. Eu só estou esperando para anunciar mais, que segunda-feira a gente vai ter essa reunião de transição lá na sede, já vamos levar a equipe. Aí a partir de segunda a gente já pretende fazer esses grandes anúncios aí, explicar como que essas coisas serão feitas. Mas pode ter certeza que a transparência é prioridade na nossa gestão. Esse portal, só sobre esse portal, Sérgio, ele é público, ele é para quem é sócio torcedor, ele é para torcida e imprensa, como é que é isso? Público, dá uma olhadinha depois no site do Grêmio que você vai ver. Ali é uma coisa que a gente se inspira muito naquele modelo, que eu acho muito bacana. Ô Sérgio, é claro que você tem incêndios para apagar, questões imediatas para resolver, e uma delas é a próxima conta a pagar no final do mês do processo da FIFA. E o torcedor tá esperançoso, tá feliz, que a gente sente que a torcida do Cruzeiro tá feliz com a sua eleição. A pergunta que vem é a seguinte: Cruzeiro conseguirá evitar uma nova pena, uma nova perda de pontos? Sérgio. Olha, estou trabalhando para isso, né? Como eu falei ontem, já tem um plano A, B, C e D. Segunda, várias reuniões já também nesse sentido. Eu prometer sempre é difícil, né? Mas tem muita convicção que a gente vai conseguir resolver isso sim, e não teremos esse problema na sexta-feira. Estamos caminhando a passos largos para consolidar isso semana que vem. Ô Sérgio, vejo aí algumas opções, que pelo menos assim, é o que eu acho. Porque dinheiro de TV nós não temos, tá parado. O Cruzeiro ainda deu um azar que com essa pandemia ainda para juntar não, essa... A gente tem sim, tem um pay-per-view para receber ainda. Tem um pay-per-view? Ah, então, ok, mas não deve ser por agora, né? Não, tá programado mais pro fim do ano, mas a gente já tem conversado lá, e até com a pandemia a expectativa, infelizmente, que a gente queria ter a renda de bilheteria, mas o pay-per-view até aumente, né? A tendência é essa. Mas nesse caso aí, até o final do mês, que tem essa pendência da FIFA aí, onde vai vir esse dinheiro? Um aporte financeiro, empréstimo, venda de jogador? Alguma solução tem que ter. Você acabou de falar todas as minhas opções, a A, B, a C e a D. Estão todas em andamento, pode ter certeza, tá saindo daí. Ok. Adro, sobre essa questão não, só rapidão, Adro, porque eu não tinha visto se você tinha começado aqui. Sobre essa questão do Barro Preto, Sérgio, a gente fica muito na dúvida disso que falou, é um clube social que tem um clube de futebol, é um clube de futebol que tem um clube social. Uma disputa que acontece lá, que carrega a marca do Cruzeiro, é o vôlei. O vôlei leva dinheiro pro clube? Essa relação é uma coisa meio de franquia? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, posso falar o que eu sei, tá? Se eu pecar em alguma coisa aqui, porque realmente eu não tenho acesso aos contratos, mas que eu saiba, realmente é como se fosse um licenciamento, né? O SADA explora isso, banca tudo, né? Eles bancam tudo. E para o Cruzeiro o retorno é de mídia, obviamente, de exposição, é um grande time, super profissional, mas vou me aprofundar melhor, realmente eu não tenho essa informação, salvo o melhor juízo, dinheiro para o Cruzeiro, dentro do cofre do Cruzeiro, não entra. Mas eu particularmente defendo essa parceria, e sou até a favor de termos outros em outros esportes especializados também. Adro. Tira o microfone do mute, Adro. Ontem uma cena chamou muita atenção, que foi o José Dalai Rocha, um senhor de 82 anos, quando alguns daqueles conselheiros que conseguiram o direito à voto através aí de uma liminar chegavam, eles ficavam exaltados, o Dalai foi lá, pediu calma, conversou com os torcedores, disse que
e que aquilo não era a coisa certa a se fazer, que eles ainda tentariam tirar as pessoas que lesaram o clube aí das maneiras legais. E você foi muito claro durante toda a sua campanha que você não ia deixar, como eu vou dizer, passar batido esse tipo de coisa, que você ia ficar muito atento a isso, buscando essas maneiras legais. Isso ainda vai prosseguir? E quais seriam essas maneiras legais aí para poder afastar de uma vez todas as pessoas que foram responsáveis por lesar o Cruzeiro e deixar o clube da maneira que ele se encontra hoje? Pedro, eu falo, a palavra que eu uso é que nós seremos implacáveis contra quem lesou o Cruzeiro, né? Até ontem eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que o MP, o Ministério Público, fez um tweet falando que já identificou organização criminosa, lavagem de dinheiro, etc e tal, e eu sempre falo que nós vamos atrás civil e criminalmente de todos eles. Só que eu até como advogado, eu sou um legalista, então é isso que eu falo. Acho que até tem duas situações um pouco, entre aspas, misturadas aí, né? Tem quem roubou o Cruzeiro, como o Ministério Público está mostrando, dos conselheiros, terem conselheiros que trabalharam, que não trabalharam, enfim. Isso aí eu defendo que seja apurado, como eu falei lá atrás. Chegaram até a tentar criar uma aura de que o Sérgio defendeu os conselheiros expulsos. Não foi que eu defendi a legalidade. Eu achei que o processo, da forma como foi feito, ele estava equivocado. Então, assim, a decisão judicial mostrou isso. Eu acho que esse processo tem que continuar da forma correta, conforme rege o Estatuto do Cruzeiro, perante o Conselho Deliberativo, e que seja tudo investigado. E, obviamente, não compete a mim, repito, é o Conselho Deliberativo, não é o presidente do Cruzeiro que resolve quem sai ou quem entra, mas tendo o processo e chegando à conclusão de alguns deles, ou nenhum deles, ou todos eles lesaram o Cruzeiro, certamente eu tenho certeza que eles serão punidos. Mas o torcedor fica preocupado, Sérgio, justamente por essa, digamos assim, proximidade do pessoal que foi eleito agora aí para estar no Conselho Deliberativo com pessoas que estariam envolvidas nessas ações. Isso pode interferir de alguma forma, pode ter uma nova, entre aspas, guerra aí dentro do Cruzeiro, como a gente viu na gestão passada, onde as pessoas praticamente não concordavam, ficavam os grupos separados? Não, eu não acredito não, Adriano, porque o Conselho Deliberativo ele é muito plural. E essa decisão não depende de mim como presidente e nem, por exemplo, do Paulo Pedrosa como presidente do Conselho Deliberativo. Essa é uma decisão que vai passar pelo Conselho do Cruzeiro de uma forma geral, entendeu? Então, assim, tenho certeza que todos estarão fiscalizando também e precisa ser apurado. Vamos apurar e vamos votar, com certeza. Mas não acredito de forma alguma que possa ter esse tipo de interferência. Eu, pelo menos, já me comprometi que não farei isso, nem poderia fazer, né? Eu queria aproveitar agora, não o presidente Sérgio, mas o advogado Sérgio, que é o seguinte, alguns conselheiros conseguiram uma liminar para poder exercer o voto, né? E tá um burburinho da seguinte forma, caso essa liminar seja cassada, que houveria algum problema com relação a até mesmo cancelamento das eleições, que acredito que não aconteceria, mas poderia ter aí, de repente, a exclusão da quinta urna, né? Isso seria possível ou não, Sérgio, você como um advogado? Não, primeiro, para desmistificar, porque os votos deles não foram todos depositados nessa quinta urna. Essa informação não é verídica, pelo que a gente viu ontem. Eles foram distribuídos de forma regular, normal, exatamente para evitar qualquer tipo de situação depois. Partiu da comissão eleitoral, essa decisão foi comunicado para todos os candidatos antes de começar a eleição ontem, nem a comissão formada pelo presidente Gilvan, que é muito respeitado, principalmente nesse aspecto de estatuto, que ele conhece bem, pelo desembargador Zé Eustáquio Lucas Pereira, que também fez parte dela, e vários outros juristas que estavam lá, doutor Daniel Simões, doutor Robson Lucas, que é procurador do Estado, doutor Veloso, que é advogado, enfim. Então a comissão tomou essa decisão dessa forma. Eu não acredito que pode ter esse questionamento, e aí como advogado, porque se eles tinham uma liminar, o status dele era de conselheiro naquele momento. Então, eu não vejo motivação jurídica nenhuma para que isso ocorra depois. Okay. Ô Sérgio, você falou uma coisa muito importante, nos caminhos que o Cruzeiro pode trilhar para buscar recursos para evitar uma nova perda de pontos no Campeonato Brasileiro. Que você tem lá os planos A, B, C, e falou sobre credibilidade, o importantíssimo ponto também que você tocou. Mas para o torcedor voltar, precisa dessa credibilidade e precisa de futebol também, né? Precisa do Cruzeiro voltar a ser um time forte, ganhar jogos, vencer, conquistar títulos, o que sempre fez na sua história. Para a montagem do time, olhando ali para dentro das quatro linhas, para atender o Anderson Moreira, para quando a bola rolar, o Cruzeiro voltar também forte e trazer também para perto de seu torcedor,
O que você já está pensando em atender o Anderson? Você já tem, nesses planos A, B, C e D de busca de captação de recursos, também um olhar voltado para o futebol, Sérgio? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Eu esperei, até não tinha legitimidade para isso. Hoje a gente já vai fazer um contato com eles e com o Drubski, mas assim, o que eles já falavam em entrevista, né? A gente já concorda da mesma forma. Acho que o Cruzeiro precisa de 2 ou 3 reforços pontuais. Eu sempre destaco que os últimos jogos do Cruzeiro, que foi contra o CRB, salvo engano, e o Coimbra, né? As 2 derrotas, eu acho que eles não refletem a realidade do time, porque a gente tinha um Cabral que não fez pré-temporada e chegou jogando, o Jean, que veio também de lesão ano passado e já chegou jogando, o Robinho vindo de lesão, o Regis já chegou depois. Então a gente acha que esse time, com treinamento, e nós vamos ter tempo para isso agora, já é um time bom. E com mais 2 ou 3 reforços pontuais, que é o que a gente sempre fala, a gente acredita que vamos ter um time muito competitivo e vamos subir para a Série A. Certo. E a possibilidade de negociação de algum jogador, você até chegou a tocar nesse ponto, mas a gente acabou interpretando como se fosse uma daqueles caminhos, né? Um dos planos. Mas seriam jogadores para reforçarem o elenco que está aí, ou ainda pode esse elenco sofrer alguma baixa? Não, para reforçar, claro que nós estamos olhando, mas se precisar, eu falei, existe essa alternativa também, né? A gente sabe que já houve propostas aí para alguns jogadores, a gente tem feito contato. Se tiver proposta boa, e como nós estamos no momento que precisa desse reforço de caixa, claro que nós vamos aceitar. Claro. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, tá batendo um papo com a gente aqui no 98 Futebol Clube. Muito legal a entrevista, falando sobre os incêndios que tem que apagar e olhando também para o futuro do Cruzeiro, para escrever uma nova história, uma nova página da história do Cruzeiro, uma recuperação, um momento importante na reconstrução do clube. Se você quer mandar pergunta, você torcedora, pro Sérgio, grava uma mensagem, manda pra gente no WhatsApp, 993169898. Menino Adroaldo. Ô Sérgio, eu gostaria de saber também em relação, se você pensa em voltar com o atletismo do Cruzeiro, que é muito tradicional, sempre levava a marca do clube pelo mundo afora, foi cancelado, a alegação foi que custava caro, R$30 mil por mês, e justamente era o que recebia um funcionário do departamento de bocha do clube. Você pretende voltar com o atletismo do Cruzeiro? Claro, eu falei isso durante a campanha. Aliás, Adroaldo, infelizmente isso aí a pandemia prejudicou também demais. Eu já estava bem apalavrado com o patrocinador, que a gente ia até anunciar durante a campanha para voltar, que acabou voltando atrás por isso, mas é uma prioridade. Eu falo muito com o Alexandre Minardi, que é o que coordenava essa parte. O atletismo, eu falo que o torcedor do Cruzeiro tem esse sentimento de perda muito grande, que era uma equipe vitoriosa, que representava bem, né? E não só o atletismo, a gente está atento também para outros esportes especializados, desde que não gere custo para o Cruzeiro, mas que a gente acha que eles são muito importantes aí para poder desenvolver a imagem do clube. Mas o atletismo é prioridade, sim. Ô Sérgio, o Cruzeiro, quando estava ali sem presidente, né? Teve o conselho gestor, tinha lá o Pedro, o Medioli também, como, né? Nesse grupo. O Pedro saiu, o Medioli também, mas o Pedrinho tá aí com você, né? Te apoiando e sempre tá junto aí do Cruzeiro. O Medioli também com o Sada. Será que não é possível uma aproximação aí com o Medioli também? Ele já patrocina com vôlei. De repente o futebol, né? Claro, não, sem dúvida. Medioli é um grande cruzeirense e tá lá exercendo a prefeitura nesse momento difícil, né? Muito preocupado lá com essa situação do corona, mas a gente já fala por amigos em comum. O advogado dele é conselheiro do Cruzeiro, um grande amigo meu, e é a prioridade tentar sentar com ele no momento que for possível para ele ajudar no que ele puder. Mas com certeza, eu não tenho dúvida, como ele já ajudou o Cruzeiro no fim do ano, naquele momento complicado que ele teve à frente do Cruzeiro, né, ele tentou fazer o que podia enquanto estava lá, mas depois não conseguiu acumular os cargos, mas a gente quer sentar com ele e ver também a forma que ele pode continuar nos ajudando. Bom. Sérgio, durante a sua campanha você teve vários planos, mostrou em várias entrevistas, várias lives. Você poderia falar rapidinho assim, os principais pontos para esclarecer para o torcedor que não teve oportunidade de acompanhar isso, onde você vai atuar mais para que, pelo menos até o final, lembrando para todo mundo, você foi eleito até o dia 31 de dezembro, outubro tem outras eleições, então nesse curto tempo que você vai ter aí para poder tentar recolocar o Cruzeiro nos trilhos, o time, enfim, a estrutura do clube.
O planejamento, Adroaldo, eu sempre falo, eu cito o Ferguson tem um livro muito bom que chama Liderança, que ele conta a história dele no Manchester United. Ele chegou lá em 76, ficou 3 anos sem ganhar título, só foi começar a ganhar em 79 e depois ficou 16 anos ganhando título. Porque durante esses 3 anos ele organizou a casa, ele ajudou a transformar o clube em uma organização. Ele se preocupou com fisiologia, com gramado, com nutrição, com análise de desempenho. Naquele momento ele já falava disso. Então eu uso muito essa palavra e essa inspiração. Eu falo que a gente quer fazer do Cruzeiro uma grande organização. Primeiro, porque quando você tem uma organização pronta, o resultado dentro de campo ele vem com o tempo depois. Foi o que o Flamengo mostra para nós, por exemplo. Né? Ficou 5 anos aí no sacrifício para chegar onde chegou a partir do ano passado, né? Desde o ano passado. E a gente não tem dúvida nenhuma que hoje é favorito em tudo que disputa no Brasil, por enquanto. Então a gente passa por isso, por elaborar desde já um planejamento estratégico para o Cruzeiro, que nunca teve, né? E fazer essa reestruturação financeira, ter profissional de mercado para poder olhar isso. Eu falo que a gente contraiu muita dívida bancária num cenário de Selic a 10%, 12%, que hoje é ao ano, né? Que hoje é 3% e tem tendência a cair ainda mais. É a gente fazer uma parte muito forte de transformação digital do Cruzeiro, eu uso essa palavra, já falei, a gente já montou esse nosso comitê de inovação que vai pensar nisso, nessa parte de desenvolver novas formas de monetização nessa área de rede social, de YouTube, de streaming, de produção de conteúdo próprio, enfim. Então, acho que esses são pilares que a gente quer colocar. Gestão, profissionalismo, transformação digital, acho que são as 3 grandes palavras que podem resumir isso tudo. Só pedir para o nosso amigo Guilherme Melo mutar o microfone, por favor, porque o microfone dele é tão bom que tá pegando o fone de ouvido. Muito obrigado. Sérgio, em relação ao Mineirão, Minas Gerais caminha para um cenário no qual o Atlético não vai voltar a jogar lá tão cedo depois de ter a própria arena, a não ser em casos pontuais. Já há uma previsão de um novo acordo com o Mineirão em 2 aspectos. Número 1, tanto no que está por vir, em algum tipo de mudança, melhoria para o Cruzeiro em termos de faturamento, quanto no que está para trás, porque parece que tem dívida, tem que ser paga, tem coisa que foi para a justiça, voltou. Como é que está isso? E o que você espera disso? Não, a gente já conversa, eu tenho uma ótima relação lá, desde a outra campanha eu sentei com o pessoal do Mineirão, com o Samuel, especialmente, com uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento, falei com ele, expliquei, aliás, entendi primeiro o contrato que a gente tinha, expliquei a vontade que a gente tem de ter uma relação de construção, né? E isso aí está se consolidando. A gente já vem falando com ele mesmo durante a campanha e já estamos agendando aí para sentar a semana que vem, que eu falo, o Mineirão nós temos tudo para pintar ele de azul, né? Para ele ser um grande parceiro nosso em tudo que a gente pode fazer, buscar uma cogestão, né, nos dias de jogo que tem lá, ver como que nós vamos equalizar essa dívida e trabalhar em conjunto. Porque eu acho que o match day, né, o dia do jogo, é uma ótima forma de monetização quando, obviamente, os jogos voltarem e o público voltar. Mas é uma ótima forma de monetização e se Cruzeiro e Mineirão forem parceiros nisso, é uma relação de ganha-ganha. É bom para todo mundo, né? Então, é uma prioridade nossa também reconstruir essa relação, ter um novo contrato com o Mineirão, jogar lá, né, e fazer do Mineirão um lugar também de monetização para nós. Sérgio, o custo da dívida do Cruzeiro hoje, pelo que a gente viu ali em relação a juros, valor que tem de empréstimos, etc., ele tá saindo a mais de 100 milhões por ano. E o Cruzeiro, nesse ano, pelo menos, ele tá longe de conseguir esses 100 milhões só de receita, né? Com a queda da receita da TV, especialmente, e de outros ativos do clube. Como que você tem só esse ano aí, primeiramente, né? Depois tem uma reeleição pela frente, mas como que você tá pretendendo entregar esse Cruzeiro para você mesmo ou para o próximo presidente no final do ano, já que certamente vai ter um déficit enorme aí pela frente? Igor, é o que eu falei, planejamento. A gente tem que assentar, tem que entender como é que tá, né? A gente tá com gente boa na área financeira. Eu não tenho esse detalhamento de como que é esse custo, esses empréstimos, como que eles estão, os detalhes eu não tenho, eu tenho só o valor geral, né, maior, mas a gente sabe o tamanho do desafio e nós estamos trazendo um profissional para isso, não é minha área, né, financeira, a gente entende um pouco, obviamente, mas pode ter certeza que a partir de segunda-feira a gente começar a apresentar o que a gente pretende fazer e trabalhar em cima disso. Ô Serginho, eu tenho que fazer aqui um intervalo rápido, sei que você vai ficar com a gente mais um tempinho, para trazer também uma rodada de perguntas de torcedores. Só pagar 2 boletinhos aqui e a gente volta rapidinho, pode ser? Enquanto isso você toma uma aguinha aí, dá um refresco, o Igor Tepe não tira o pé, cara. O Igor Tepe, eu vou falar, é sujo, ele põe a faca no pescoço, ele faz pressão no primeiro dia, o cara acabou de ser eleito, velho. Já deu os parabéns pra ele. Ah, bom.
Tudo certo, Sérgio? Então, rápido intervalo aqui pra gente voltar com você, certo? Um segundinho só, galera. Beleza. A gente volta com o presidente eleito do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, aqui no 98 Futebol Clube. 98 Futebol Clube. 10 anos de 98 Futebol Clube. Hoje recebendo o presidente eleito do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Já vamos retomar o papo com ele. Em nome de Claro Prezão, recarregue a partir de R$15 sem sair de casa. E ganhe 2 GB de internet para ficar conectado. Direcional, compre seu apartamento 100% online. Ligue 4020-0400 e saiba mais. Universo AGV, proteção veicular. Para você a melhor notícia, acesse universoagv.com.br. O futuro que a gente quer, a gente cria na FUMEC. Inscrições abertas em processo seletivo. .fumec.br. Urbaville, conectar pessoas à qualidade de vida. Este é o nosso projeto. Sérgio, tem pergunta aqui do torcedor também. Eu vou passar aqui algumas para você. Vamos começar com a pergunta do Ronaldo. Galera do 98 Futebol Clube, gostaria de saber do presidente Sérgio Santos Rodrigues a respeito dos sócios torcedores, tendo em vista a pandemia, estão pagando normalmente e tendo em vista o Campeonato Brasileiro também, que o Cruzeiro vai ter que atuar vários jogos sem torcida. Se tem algum plano ou alguma coisa para esses sócios torcedores, tendo em vista que eles estão pagando, mas não vão poder ir aos jogos devido às punições. Ronaldo Cerro, um abraço. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pela pergunta aí. Com certeza temos sim. Já está na nossa pauta aí das medidas que a gente vai anunciar a partir de segunda-feira. Não só o sócio torcedor, a gente pensa também nos nossos patrocinadores, né? Que patrocinam a camisa do time e o time não jogando, eles não estão tendo a exposição que eles deveriam ter. Então, a partir de segunda-feira, a gente já vai começar a anunciar tudo que a gente pretende para poder atender essas demandas. Certo. Mais uma pergunta aqui do Rony, torcedor do Cruzeiro. Boa tarde, 98. Aqui é o Rony de Betim. O Cruzeirão cabuloso aí poderia fazer uma vaquinha aí pros torcedores aí, fazer inteira aí, a gente paga esse negócio aí, a gente vai reconstruir o clube aí, na alta. Tá dizendo e tá se oferecendo aí junto com outros torcedores pra ajudar o Cruzeiro, presidente. Me manda o telefone dele aí, que eu já vou pedir a parte dele aí pra semana que vem. Manda no meu WhatsApp aqui, Rony. Obrigado, Rony de Betim. Tomara que a gente tenha mais igual você. Isso aí. Mais uma pergunta do Douglas aqui. Fala, galera da 98, aqui quem fala é o Douglas, sou cruzeirense, Governador Valadares. Quero mandar um abraço para todos aí. Queria primeiramente parabenizar o Sérgio Rodrigues aí, desejar que ele faça um excelente trabalho à frente do Cruzeiro. Vamos estar aqui torcendo, no que precisar da gente, a gente vai estar apoiando o time, tanto financeiramente no sócio torcedor, como presencialmente aí nos jogos. Sérgio, sobre contratações, as contratações pontuais que você mencionou, já tem alguma coisa adiantada aí que você poderia falar pra gente? Quais posições o Cruzeiro pretende contratar jogadores? Já tem conversa, sim, e parece também que a própria diretoria do Cruzeiro que está lá hoje, né, o Carlinhos e o Anderson e o Drubs, que a gente bate um papo com o Carlos ontem rapidamente na eleição, vamos continuar falando, mas acho que eles já estão também falando sobre isso. São laterais e meio para frente, né? Acho que são essas as ideias que a gente tem hoje, mas hoje nós vamos aprofundar nisso mais. Eu mesmo, particularmente, já vinha também tendo alguns contatos. Vamos equalizar isso tudo nessa conversa hoje aí, para a partir de segunda-feira ir para cima e fazer e consolidar isso. Certo. Mais uma para fechar essa rodada com torcedores. Boa tarde aí, pessoal. Quem fala é o Taito, motorista de aplicativo. Escuto vocês todos os dias aí. Uma pergunta aí pro novo presidente aí do Cruzeirão Cabuloso. Existe a possibilidade dele se reeleger no final do mandato dele em dezembro? Responde minha pergunta aí, galera. Um grande abraço para todos aí. Existe sim, né? Claramente está prevista a reeleição, né? E com certeza a gente trabalha pensando nisso. Eu sempre falei que o Cruzeiro não pode ter nunca pensei em ser um presidente para 6 meses. Qualquer planejamento tem que ser no mínimo de médio prazo. A gente pretende apresentar já pensando nisso, e acho que a vitória de ontem com a votação expressiva foi importante para isso, né? Para consolidar
a gente continuar em outubro, né, na eleição de outubro, a gente continuar para poder colocar todos esses planos em prática. O Adroaldo e Milton, Robertão também, se tiverem perguntas, a gente tem que liberar daqui a pouquinho o Sérgio, então deixar vocês fazerem as perguntas derradeiras aí. Eu já tinha até pedido vocês desculpas aí, gente, mas eu preciso encerrar mesmo, tá? Que eu já tinha comprometido em entrar em outros daqui a pouco. Tudo bem, Sérgio. Eu tenho 2 minutos no máximo. Tudo bem. Então só mais uma, Adro, você que cobre o dia a dia do Cruzeiro. Então vamos lá, Sérgio, em relação, a gente sabe da questão das dívidas na FIFA, a gente sabe disso tudo, mas também tem umas outras coisas que têm preocupado muito. A gente recebe direto pedidos, né, de funcionários do Cruzeiro, aqueles funcionários que recebem até menos aí. Claro, a gente sabe que os salários dos atletas também estão atrasados. Você já tem um plano para isso, porque afinal de contas, pelo visto, você na segunda-feira já começa aí para frente. Queria saber se você tem isso já programado para estar tentando acertar o salário dessas pessoas já na próxima semana aí, ou nas próximas semanas que vem pela frente, em relação também à questão dos 20 milhões que o Cruzeiro fez esse seguro, caso de administração temerária da gestão passada, se você já tem como tentar agilizar para ver se esse dinheiro já sai ou se isso demora. Não sei como é que está esse contrato, Adroaldo, da gestão temerária do seguro. Eu acho que ela está claríssima, né? Ainda mais agora com esse tweet que o Ministério Público fez ontem. É óbvio que nós vamos correr atrás disso, mas se eu te falar assim, nunca vi o contrato, não sei em que status que isso se encontra, já está na pauta para a gente discutir na segunda-feira, né? E os salários, obviamente, é prioridade, né? Eu falei isso ontem também em algumas entrevistas, falei com os próprios funcionários, já estou falando até com alguns jogadores, que a FIFA e os salários são prioridades conjuntas, não existe um maior que o outro. Porque trabalhar sem receber é muito complicado. Então, a gente vai estar correndo atrás das soluções conjuntas para esses dois. Muito bom, Sérgio, obrigado, viu, pela gentileza, o carinho que você tem com a Rádio 98, de falar aqui com a gente no 98 Futebol Clube. Sucesso pra você faça uma excelente gestão e ajude muito ao Cruzeiro sair dessa situação difícil, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, contem sempre comigo, vocês desculpam eu ter que encerrar assim, mas vocês imaginam hoje como é que tá aqui para poder atender, né? E como você sabe e me conhece, eu faço questão de atender todo mundo quando possível, né? A gente atualizar esses horários aí, então contem sempre comigo, depois com calma e quando já liberar e puder, eu vou fazer uma presencial aí com vocês. Seria ótimo, Sérgio. A gente entende, obrigado, viu? Você foi muito gentil, abraço. Até mais. Até, tchau, abraço. Esse é o presidente do Cruzeiro falando aqui ao 98 Futebol Clube, na Rádio 98, já nas suas primeiras horas como o mandatário do clube, já dando uma ideia de quais serão os caminhos percorridos agora. Tá otimista com relação ao pagamento da dívida da semana que vem, importante também para o Cruzeiro não perder mais pontos no Campeonato Brasileiro, contratações, pagamento dos atrasados, salários dos funcionários do clube, pontos importantes abordados aqui pelo Sérgio Santos Rodrigues. Muito legal falar com ele. Claro que nós vamos deixar alguns trechos aí nas nossas redes sociais para a torcida do Cruzeiro acompanhar o que ele falou aqui em primeira mão.